Boa noite a todos. Boa noite. Que delícia, né? Iniciar o ano cheio de esperança, a casa acolhedora, né? Com pessoas com brilho, com vontade de sermos melhores. Isso não tem comparação com nada, né? A vontade nossa em sermos melhores, em compreendermos melhor a vida, as dificuldades, as barreiras, as tragédias, enfim, é o que nos move, e através do conhecimento é que nós compreendemos e podemos então seguir sem medo, sem desespero, sem dor no sentido da crueldade, né? Porque a dor, de certa forma, ela nos faz entender e dar valor ao amor, né? E eu espero que a gente consiga continuar a nossa caminhada na trajetória cada vez mais dentro do caminho do amor, porque esse, com certeza, não dói. Nós vamos conversar hoje sobre um item do livrinho, maneira de dizer, carinhosa, porque apesar dele não ser muito grande, ele é um livrão, né? E é um companheiro meu. É o livro Estude e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz, né? Os dois psicografaram juntos esse livro, de Valdo e Chico, né? E os espíritos André Luiz e Emmanuel. E ele vem nos trazer uma proposta muito interessante, porque quem de nós não quer ver o nosso planeta melhorado, né? Eu acredito até que principalmente para quem deu pelo menos uma olhadinha nos repórteres de qualquer canal das nossas televisões ou através da internet, né? Está sabendo, viu ou ouviu sobre as grandes catástrofes que estão acontecendo no nosso planeta. Nós temos lugares em que o fogo está exterminando com tudo, né? Queimando lares, casas, enfim, e em outros que a água, da mesma forma, também está levando tudo, inclusive, nos dois casos, vidas. E o que nós podemos fazer? Como nós podemos agir para minimizar esses acontecimentos no nosso planeta? Porque é muito importante que nós lembremos que, por mais que não seja aqui, no nosso bairro, na nossa cidade ou no nosso estado, que já aconteceu também, né? Mas faz parte do nosso planeta. E o que começa a desorganizar-se num lado traz consequências em outro. E quando nós resolvemos tomar atitudes, qualquer que seja, mesmo aqui, neste bairro, o melhor que nós pudermos fazer irá contribuir para que o calor na América do Norte diminua. Porque é o conjunto que cria
a obra. Então, nesse capítulo 32, nós temos a seguinte comparação, né? O título dele é Em torno da regra áurea. Quer dizer, como é que nós devemos nos conduzir diante da vida, diante do mundo, diante das nossas experiências e vivências. E o primeiro parágrafo diz assim: quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Quanto mais o progresso vai se desenvolvendo, se constroem estradas, viadutos e viadutos sobre viadutos, mais se percebe que a vida é um condomínio. E para quem já viveu ou vive, que hoje está muito mais comum ainda do que no meu tempo, em condomínio, sabe o quão difícil é, né? Eu posso dizer que, assim, uma parte grande da minha vida eu vivi num condomínio. E hoje eu moro numa casa, né, que não faz parte também de um condomínio. Antes era num apartamento. E eu sempre digo, né, eu só vou sair da minha casa para ir para um edifício, para um condomínio, seja um prédio ou um condomínio grande com várias moradias, tanto verticais quanto horizontais, quando se um dia eu ficar muito sozinha, né? E aí, sim, um lugar pequeno, com mais proteção, de repente se faça necessário. Até lá eu pretendo continuar na minha casa, mandando no meu espaço, na minha garagem, no meu terreno, cuidando das minhas coisas. Porque a vivência em condomínio faz com que nem dentro da nossa própria casa, às vezes, nós tenhamos liberdade. Não se pode andar de salto alto, porque tem que ter respeito a quem mora embaixo. As crianças não devem jogar bola dentro de casa, porque batendo no chão ou na parede vai incomodar o vizinho, né? E assim por diante. Você abre a porta da sua casa, você já tem que diminuir o tom de voz, você tem que, enfim, ter vários cuidados dentro daquilo que a lei do seu condomínio lhe permite. Pois bem, meus irmãos, a gente pode escapar do prédio e do condomínio, né, que nos abraça, tendo uma casa sem restrições assim diretas, mas do condomínio em que nós vivemos, em que o grande, como é que a gente chama? Síndico, né? O síndico é Jesus, né? Ismael, o nosso zelador, desse nós não podemos escapar. E a lei para nós é só uma: entender, partilhar, dividir, respeitar. Ou fazer ao próximo tudo aquilo que eu desejo que seja feito para mim. Então, no Evangelho, no capítulo 17, no item 10, nós temos assim: o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram
a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. E por que eles falam isso, né? Porque a convivência para nós é a escola, é o aprendizado que nós viemos realizar nessa vivência, como das outras também, para o nosso desenvolvimento. Começamos com o condomínio da família. E aí eu lembro de um amigo que me dizia assim: feliz o tempo em que nas famílias havia só um banheiro. Nas casas, né? Quem é jovem assim há bastante tempo quanto eu, talvez tenha passado pela mesma coisa que eu passei. Meus pais, 4 filhas e o avô. 7 pessoas morando numa casa com um banheiro. E em certo momento da vida, as 4 levantavam de manhã para ir para a escola, mais o pai para trabalhar, mais a mãe para cuidar do vô, que também normalmente queria usar o banheiro pela manhã. Se nós não tivéssemos uma convivência saudável, seria briga todos os dias. Mas não, eu não me lembro da gente brigar pelo banheiro. Era um pouco daquele bate na porta, anda, agora é minha vez, né? Era 3 escovando o dente ali na pia, uma querendo o lugar da outra. Eram 2 querendo pentear o cabelo ao mesmo tempo na frente do espelho, porque o espelho só tinha no banheiro. Não tinha espelho em outro lugar, pelo menos não na minha casa. Não sei se era comum em alguma outra, mas na minha casa era só no banheiro. Então, a gente partilhava, a gente respeitava o outro, a pressa do outro, a necessidade do outro, a mania do outro. Como era uma casa praticamente de mulheres, era muito comum entrar uma para o banho, uma outra para outra coisa, a outra penteando o cabelo, e assim se revezava a estada no banheiro. Mas às vezes tinha o vô, tinha o pai, e ainda assim a gente viveu muitos e felizes anos naquele único banheiro. Viver em condomínio é isso. É você ter um espaço que deve ser dividido entre todos. Viver no planeta Terra é isso. É dividir esse espaço com respeito a todos. Partilhamos em regime de obrigatoriedade o ar ambiente e a luz solar, que nunca estiveram sob nosso controle. E, em nos referindo aos bens, o olho está ficando problemático, e em referindo aos bens que retemos na Terra, quando na condição de espíritos encarnados,
À medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais a da justiça, da economia, do trabalho, da provisão ou da moradia, mais impelimos, nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Então, quer dizer, além de toda a visão de amor, de caridade para conosco e para com o próximo, nós ainda precisamos olhar pelas questões terrenas, aonde nesse condomínio terra é necessário que se tenha a justiça para todos, o trabalho para todos, o teto para todos, a provisão de alimentos, de saúde para todos. E quando nós conseguimos voltar os nossos olhos para esse todo, nós acabamos então por nos tornarmos observadores dos direitos de todos. Falando na justiça, tirado também do nosso Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, na questão 875, que ela diz assim: como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ela continua. Eu não vou continuar, porque senão a gente vai prolongar muito, né, tudo que eu quero dizer para vocês. Mas só essa primeira resposta já diz tudo, né? O que é justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ah, mas eu não tenho culpa, né? Se o governo não fez isso para fulano, se Beltrano nunca trabalhou para conquistar alguma coisa. Não. Você não tem responsabilidade direta sobre ninguém. A nossa responsabilidade direta é conosco. Porque até os nossos filhos deixarão de ser nossos. Passarão a ser maridos, esposas, enfim, o que escolherem. Passarão a ter as suas próprias vivências, né? Deixarão não no sentido afetuoso, mas vão assumir a responsabilidade por si próprios. Porque se não fosse assim, a gente diria, né? Meu filho, como já aconteceu em tempos passados, vai ser médico e vai casar com a filha do Beltrano. Não é assim? Meu filho vai ter que trabalhar na minha firma, vai ser meu sucessor. Isso é justiça? Isso é respeito ao outro? Isso é impedir o livre-arbítrio do outro. Então, nenhum de nós tem esse direito, né? Nós temos responsabilidade sobre nós. Só que essa responsabilidade, ela deve fazer com que consigamos observar o coletivo. Ela está dentro do respeito à justiça para com todos. E o que é justo para o outro?
é justamente aquilo que eu quero para mim. O que eu desejo para mim é justo que o outro também o tenha. Seja num edifício de apartamentos ou numa fila de compras, as nossas convivências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. Uma coisa tão pequenininha, né? A gente nunca para pensar, né? Quando a gente está numa fila, né? A gente pensa assim, que aqui eu tenho uma responsabilidade com o outro, com o que está na minha frente, com o que está atrás de mim. A gente já está na fila, muitas vezes já está até bravo porque está na fila, né? E aí, muito menos ainda a gente quer saber do outro. E quantas vezes a gente pode ter visto alguém ali necessitado, cansado, pedindo até às vezes, dá para eu passar na sua frente, eu só preciso passar esse leite, eu tenho que levar que meu filho está esperando para tomar. E às vezes a gente até deixa, né? Mas já com cara assim de que tá bom. E se fosse eu, com apenas um leite na fila de tantos carrinhos lotados? Será que eu ia ficar feliz em a pessoa me dar a vez, mas de cara amarrada? Viver em condomínio terra, é respeitar tudo isso, é observar a cada momento os nossos passos, vigiar os nossos pensamentos a todo instante. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. É claro, gente, a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então não adianta a gente dizer, não estou nem aí, o pessoal está perdendo a casa lá na Califórnia, ainda mais aqueles ricos. Rico se refaz, mas não são só os ricos que estão perdendo. E mesmo assim, são pessoas, são nossos irmãos, que também sofrem. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Lembremos de que a riqueza é talvez a mais difícil das tarefas a serem cumpridas aqui no nosso plano. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Todos aqueles, não apenas os meus filhos, meu marido, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, todos aqueles que comungam a experiência. A caixa do supermercado, a balconista da padaria, o frentista do posto de gasolina, todos eles comungam a nossa experiência como nós comungamos a deles. Sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita funciona atualmente no campo religioso da humanidade por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum.
O Espiritismo não nos cobra vir à casa espírita todo domingo, toda segunda. O Espiritismo não nos pede que confessemos os nossos pecados. O Espiritismo não nos pede dízimo, não nos obriga a dogmas. Porém, ele nos traz e nos pede o concurso natural e espontâneo na edificação do bem. Ele apenas nos lembra do que o Mestre Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por séculos e séculos, conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade em nome da vontade de Deus. E ainda acontece. E em nome de Deus, que não é o Deus do amor. Mas há aqueles que ainda acreditam. E é por eles, por esses que ainda habitam o nosso planeta, que nós precisamos amar e amar e amar. Mas como, se eu estou tão distante desse povo? O pensamento, a oração, vai como se fosse um facho de luz de um ponto ao outro. Em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, fraternidade. Ele nos lembra o tempo todo, sejamos fraternos, sejamos irmãos, nos amemos. Pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, se formássemos entre as vítimas de penúria e das trevas de espírito. Ou seja, que nós nos levássemos, se é que está correto esse termo, ao encontro daqueles que sofrem, ao amparo, à acolhida, àqueles que vivem na escuridão. Vivemos agora gigantesco empreendimento de renovação. Graças a Deus. Essa é a boa nova, né? Estamos nos renovando. Quando tudo parece desarrumado e perdido, é porque a faxina está ficando completa. E aí a gente vai encontrar o que havia perdido e vai liberar aquilo que já não precisamos mais. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Porque todos nós temos a nossa tarefa. E ela vai desde um bom dia à construção de muitas e muitas vidas, ao amparo de muitas e muitas vidas. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor a deslocar-se
da teoria para erguer-se na vida prática. É preciso pararmos de falar. É preciso que cada um de nós faça a sua ação. Como dizia São Francisco, precisamos ir e pregar Jesus. Se preciso for, falemos. Porque um exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. A regra áurea para complementar-se devidamente não se restringe à estrutura negativa. Não faças ao outrem aquilo que não desejas. Não é essa. E sim, exige plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso, é urgente, necessário fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Estamos iniciando o ano e mais do que nunca é momento de reflexão e de ação. Precisamos pensar, entender, compreender, mas não basta só isso. É necessário ir ao encontro do bem que nós desejamos a nós mesmos. Que tenhamos um ano repleto de alegrias, de paz no coração e de partilha de muito, muito amor. No apoio do Mestre Jesus e de todos aqueles que nos guardam. Que assim seja. Obrigada a todos.